O Primavera Saúde de hoje vai abordar sobre saúde financeira. E o tema não poderia ser diferente, o 13º. Quem vai tirar todas as nossas dúvidas é o educador financeiro Cristiano Brasil. Cristiano, já é um parceiro nosso, seja muito bem-vindo ao Primavera Saúde. Muito obrigado. Cristiano, vamos começar falando então de quem tem direito de receber o 13º? Sim, sim. Tem direito todo o trabalhador, né? Porque isso é um direito do trabalhador, o 13º salário. Então, o 13º pode ser pago ou integralmente pelas empresas ou em 2 parcelas. Ou ainda em caso de férias. O caso de férias, o funcionário tem que pedir dentro do mês de janeiro, já informar o empregador que deseja, quando for tirar suas férias, a primeira parcela do 13º. Dentro do mês de janeiro. Depois disso, só se o empregador quiser dar, senão não pode mais pedir. Tá? Então, e fora isso, o empregador pode pagar tudo do dia 1º de fevereiro até o dia 30 de novembro, que é o limite. Ele pode pagar uma parcela só, ou ele pode pagar a primeira parcela até dia 30 de novembro e a segunda até dia 20 de dezembro. Então, essa questão de ele ter todo esse prazo para pagar, por que ficou tão comum só no final do ano realmente ser liberado o 13º, né? Pois é, isso é porque é o prazo final, né? 30 de novembro é o prazo final para pagamento da primeira parcela. Mas o empregador pode desde o dia 1º de fevereiro. É claro que acaba as pessoas sempre protelando, né? E deixando para pagar mais no final do ano. Isso até virou o senso comum agora. É verdade. Agora, falando um pouquinho sobre aqueles funcionários que às vezes têm pouco tempo de empresa, apenas alguns meses, eles também entram nessa ordem de, como trabalhador, também devem receber o 13º? Sim, sim, o 13º é sempre calculado de forma aos meses que esse funcionário trabalhou. Se ele entrou no meio do ano ou em qualquer período dentro do ano, ele vai ter proporcional. Né? E esse proporcional é os meses que ele trabalhou. Certo. Tipo, se ele trabalhou 3 meses, ele vai ganhar 3 dozeavos, ele vai ganhar 3 meses então. É a mesma coisa, vamos supor, que ele ganhe R$1.000, divide esses 1.000 por 12 e multiplica por 3. É o valor que ele vai ter de 13º, aproximadamente. Agora, falando em fatores como aposentados e pensionistas, estes também recebem 13º ou simplesmente não existe? Sim, recebe 13º. Até este ano, o governo pagou a primeira parcela em outubro, né? E vai pagar já vai pagar a segunda parcela agora em dezembro. Como que foi criado o 13º? A gente tem como trazer um pouquinho dessa história, assim, quanto tempo já que faz que existe no 13º, principalmente no Brasil? O 13º é desde 64, né? Então, desde quando conseguiu-se dentro do Brasil a ter mais direitos para o trabalhador, né? Então, 13º, fundo de garantia. Né? Então, tudo isso veio lá a partir de 64. Então, foi quando veio todos esses benefícios trabalhistas. Nesse ponto, alguns anos até, algum tempo atrás, muito se falava em tirar esse direito, né, Cristiano? Isso era debatido nos parlamentares, mas até que o momento chegou a ser arquivado. Como é que dá para a gente analisar esse momento da história, né, falando basicamente desse benefício que o trabalhador recebe anualmente? Muitos dizem que isso impacta negativamente nas empresas no final do ano, né? Mas como a gente pode ver, como eu falei agora há pouco, a empresa pode pagar de 1º de fevereiro até dia 30 de novembro. Então, não necessariamente ela precisa esperar até o final do ano para pagar isso. Então, ela pode se programar para ir pagando isso de repente lá em junho. Aí não aperta tanto o caixa dela no final do ano. Né? Então, a questão toda era justamente essa, que apertava muitas empresas no final do ano para pagar 2 vezes o salário, né? Porque, na verdade, a empresa desembolsa 2 vezes, né? É verdade. Então, desembolsa o salário de novembro e dezembro e depois mais o 13º. Então, é tudo uma questão realmente de direitos trabalhistas, né? Então, é direito adquirido, duvido que isso caia. Até mesmo é uma questão de se organizar, né? Como você me falou, a questão de organizar já resolve esse ponto. Agora, falando dos encargos, tem algum encargo que é descontado em cima do 13º? Isso, é assim. Na primeira parcela do 13º, que é paga até dia 30 de novembro, não vem desconto nenhum. Ela vem limpa, certo? Já na segunda parcela, que vai vir até o dia 20 de dezembro, aí sim, vai vir descontado o INSS, vai vir descontado o imposto de renda, se tiver, e todos os outros encargos que tem.
Tá? Então, na primeira parcela, geralmente as pessoas recebem mais. Tá? Na segunda parcela, vai receber bem menos por conta dos descontos que vai ter na segunda parcela. Insalubridade e periculosidade também integram o 13º? Sim, integram o 13º, assim como horas extras e adicional noturno. Tá? Isso são considerados ganhos também junto ao salário. Então, é uma remuneração, é considerado e é pago também no 13º. Proporcionalmente, né, ao período que ele teve esse benefício. Agora, a gente falando que acabou recebendo o 13º, todo mundo aproveita para fazer compra de Natal, acaba investindo em vários departamentos. Qual seria a sugestão de um educador financeiro nesse momento? Tá com o dinheirinho na mão, o que fazer? Nesse momento, primeiro, cautela, né? Não se desespere, não saia gastando tudo, porque, como a gente tem visto, né, o país está passando por uma crise muito séria, política e econômica. Então, quem tem dinheiro tem poder, quem tem o dinheiro na mão tem poder. A primeira coisa é tentar reduzir as suas dívidas, sempre. Né? Por Primeiro quê? passo. Primeiro passo. Por quê? Juros. O problema que corrói as finanças da família é os juros. Certo. Então, tente pagar menos juros possível. Então, pague suas contas em dia, né? E aquilo que já tiver atrasado, tente renegociar, vá no banco, renegocie, ou então fale com o credor, renegocie, para tentar reduzir essa dívida e para tentar reduzir esses juros. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Certo. O segundo passo, vai comprar os presentes de Natal? Que é o mais legal, até agora. Não esqueça, além do Natal, tem o Ano Novo, que sempre vai ter aquela roupa branca que você vai gastar. É verdade. E depois, em janeiro, já começa a escola das crianças, né? Então já começa a questão da matrícula das crianças, do material escolar, tem alguns impostos a pagar. Então, cuidado porque o início do ano geralmente tem muitas contas a pagar. E sem contar ainda que a energia elétrica subiu, quase dobrou. É verdade. Né? A gasolina subiu. Então, assim, você já teve os seus gastos aumentados no decorrer deste ano. E aquilo que você tem na mão agora do 13º, analise, pense bem, coloque tudo na ponta do lápis e vá fazendo esse passo a passo. Mas isso também não quer dizer que tu não pode investir o 13º como presente de Natal. Como é que deve ser utilizado isso na compra do presente? Tem que ir diante da crise que a gente passa, como você me citou, tem que colocar o pé no freio ou não? Dá pra gente ficar um pouco mais tranquilo? Colocar o pé no freio e outra, pesquisar. Gastar a sola de sapato e pesquisar, porque há preços diferentes do mesmo produto ou produto similar, há preços muito diferentes no mercado. Então, vá de loja em loja, pesquise pela internet. Na internet, então, é uma ótima ferramenta para pesquisar preços. Pesquise, porque você garante aí um bom desconto pesquisando bastante. Nessa dica de presentes de Natal ainda, nesse foco, o indicado é comprar parcelado ou não, pagar à vista? É que o que acontece hoje em dia é que muitas empresas já viram essa questão do à vista e do parcelado e dizem, não, o preço à vista é R$100, mas parcelado eu parcelo em 10 vezes, 12 vezes também pelo mesmo preço. Na verdade, ninguém vai financiar você por 12 meses sem cobrar nada por isso, né? Com certeza tem o juro embutido ali. Mas eles já fazem isso porque não adianta você pedir desconto que eles não vão dar. Então, nessas grandes redes de lojas você não consegue desconto. Então, faça realmente em 10 vezes, 12 vezes, mas não esqueça, sempre pague o cartão de crédito quando vier a fatura totalmente. Nunca pague o valor mínimo da fatura do cartão. Para não deixar acumular. Para não deixar acumular. Muito bem. A gente já continua conversando sobre isso, tem muito assunto pela frente, mas a gente vai para um breve intervalo e volta já já, não saia daí. Estamos de volta, o tema de hoje é 13º e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012 ou ainda através de mensagem no WhatsApp no número 8505-6342, 8505-6342. Mande aí, tire suas dúvidas com a gente. Cristiano, a gente estava saímos falando um pouquinho sobre como investir o 13º, agora eu queria trazer a questão, voltando do 13º,
O empregado, ele tem como solicitar esse pagamento, como você falou, ele pode pagar de fevereiro, o empregador pode pagar de fevereiro até novembro. Isso. O empregado, ele tem como solicitar esse pagamento antes, já que está todo mundo tão habituado a pagar só lá no final do ano? Ele pode pedir em janeiro, dentro do mês de janeiro, ele pode pedir para que seja pago a primeira parcela junto com as férias dele. Né? Mas agora, o pagamento do 13º fica a cargo do empregador. É só nesse caso também que ele pode pedir só em janeiro para a questão das férias. Certo. Fora isso, é o empregador que vai decidir dentro da organização dele quando que ele vai pagar. Isso. Agora falando, a gente falou assim que não pode gastar muito, né? Tem que segurar aí, porque a situação da crise não está muito boa, a gente só fala em questão de aumento. O que exatamente seria importante nesse momento? A gente falou que tem que cuidar com os presentes de Natal. Quais são outras cautelas? Comprar somente o essencial, o que seria a dica do momento? Sim, é tentar cortar os supérfluos, né? Porque geralmente nas minhas consultorias eu vejo algumas coisas. Muitas vezes a pessoa ou a família gasta muito em restaurantes durante a semana, porque almoça e janta fora, mas também gasta muito em supermercado. Tem algum problema aí, porque você não pode gastar tanto nas duas pontas, né? Porque se você come basicamente fora o tempo todo, porque você trabalha e tudo, as compras no mercado devem diminuir. Então, a primeira coisa que eu ataco é isso, porque o mercado é um grande vilão, né? As pessoas que não conseguem se controlar muito bem vão ao mercado e compram além da conta, né? E o mercado usa várias estratégias também para atrair, né? Com certeza, tem muita estratégia ali para que você caia e compre além do necessário, né? Tem alguns bancos que acabam oferecendo alguns tipos de empréstimo, já comprometendo o 13º. Esse tipo de situação é indicado fazer ou é melhor não se enfiar nessa? A primeira coisa é verificar qual é a taxa de juros que está sendo cobrada. Tá? Porque isso, como já vai ser um valor garantido, o banco tem que cobrar uma taxa de juros bem baixa. Né? Mas geralmente não é isso que acontece. Então tem que pesquisar muito a taxa de juros de cada banco. Porque às vezes a pessoa pensa assim, um banco está me cobrando 2%. Certo. E o outro está me cobrando 2,5%. 0,5% só, mas 0,5% no longo prazo é muita coisa. Então, tente reduzir ao máximo essa taxa de juros pesquisando nas várias instituições financeiras. E cuidado com aquelas financeiras, que não são bancos, aquelas que prometem empréstimos, mesmo que você esteja com o nome negativado. Cuidado, porque essas aí têm as maiores taxas de mercado e você com certeza vai se enrolar muito mais financeiramente. Nesse ponto da questão de juros, como a pessoa vai saber que aquele juro não está tão alto? Tem uma base que a gente pode ter noção para acabar informando para a população? É que dependendo do tipo de empréstimo, ele tem um padrão de juros, tá? Mas isso pode variar muito de instituição financeira para instituição. Mas podemos dizer o seguinte, o cheque especial é um tipo de empréstimo. Por quê? Porque ele já está pré-aprovado. Então, tudo que é pré-aprovado, que você não precisa sair da sua cadeira e ir lá e falar com o gerente do banco, é muito mais caro. Então, o limite da conta é muito caro. Então, isso aí vai estar rodando em torno de 10, 12, 15% ao mês. Muita coisa. Certo? Agora, se você pega um empréstimo consignado, você vai lá e pega um empréstimo pessoal. O empréstimo pessoal já vai girar na casa dos 2,5, 3, 4. Então, olha só a diferença, como é muito mais baixo. Mas você precisa ir lá e falar isso com o gerente do banco. Então, precisa de uma ação sua, né? Então, quando precisa de uma ação sua, é mais barato. Tudo que é facilitado pelo banco é mais caro. Então, vale a pena correr. Tem que correr e chorar bastante no banco pedindo as menores taxas. Com certeza. Agora falando, a gente já citou dos presentes de Natal, já falamos que aumentou tudo, mas todo mundo deu aquele jeitinho, conseguiu comprar os presentes e ainda sobrou um pouco do dinheiro do 13º. O que fazer? O que fazer? Esta é uma grande pergunta. E a resposta vai depender de algumas outras perguntas que a gente tem que fazer para este poupador. A primeira coisa é, qual é o seu objetivo com esse dinheiro? Você vai utilizar ele quando? Você vai utilizar ele para daqui a 6 meses, para daqui a 1 ano? Ou você não pretende utilizar ele nos próximos 2 anos? Por que isso? Porque cada tipo de investimento vai ter um tipo de tributação.
E depende do tempo que esse dinheiro fica investido, tem uma tributação maior ou menor. Né? Então, digamos, você vai casar dentro de 12 meses. O melhor investimento é deixar na caderneta de poupança. Porque não vai pagar imposto de renda, né? Não vai render tanto, mas pelo menos também está ali líquido, seguro, se precisar, você pode ir lá sacar. Né? E não vai ter o perigo de perder. Agora, acima deste prazo de 12 meses, você pode estar procurando, então, títulos públicos do governo. Tá? É só ir ao seu banco e pedir, eu quero investir no título público do governo, tá? Chamado Tesouro Direto. Então, ali tem vários tipos de títulos que você pode comprar e o governo está pagando uma taxa, aí, dependendo do título, de 12%, 13% até 14% ao ano. Tá? Desde que a pessoa tenha o prazo todo para ficar investindo esse dinheiro. Não tire antes, não retirar antes. Né? Tem títulos para 2 anos, tem títulos para 5, para 10, para 15 anos. Esses títulos nacionais, eles também estão lucrando ainda, vamos dizer assim. Sim, sim. Por enquanto, sim, porque a taxa de juros está alta, né? A taxa de juros Selic do Brasil está alta. Certo. Tá? Tem a questão de investir em dólar também, que é uma outra moeda. Né? O dólar, a tendência dele é continuar subindo. Né? Isso então, é positivo para quem investe? É positivo para quem investe, porque hoje o dólar, hoje está 3,87, né? A tendência dele é subir bastante. Mais do que o 4 do que a gente viu esse ano? Mas esse ano, as projeções para terminar esse ano é em torno de 3,95. Para 2016, em torno de 4,20. Meu Deus! Para 2017, 4,50, 4,60 e assim vai. Mas é muita coisa, né, Cristiano? Então, é porque tem muita coisa desenrolando aí. Tem a questão interna, que é essa questão toda política e econômica que a gente está vendo no Brasil, mas isso impacta somente 20% da cotação do dólar, sabia? 80% desta variação do dólar é mercado externo. Então é porque os Estados Unidos realmente está fazendo a sua moeda valorizar no mundo inteiro, não é só no Brasil. Com certeza. Né? Então assim, a moeda da Rússia desvalorizou muito mais que a moeda do Brasil. A moeda da China desvalorizou muito mais. Então tem vários outros países, mais ainda os mercados emergentes, que desvalorizaram muito mais do que os outros países. Mas é uma tendência mundial, não é só no Brasil que o dólar está aumentando. Nesse caso, diante de todas essas bolsas que você acabou apresentando, o que seria mais indicado, no seu ponto de vista como educador financeiro, investir em algo que seja do patrimônio nacional ou, quem sabe, numa bolsa que seja internacional? Qual seria a dica? Quem tem patrimônio e puder investir, faça diversificação. Coloque um pouco aqui e coloque um pouco em outra moeda também, justamente para sair dessa jurisdição. Né? Então, você tem um dinheiro guardado em outra moeda, isso quer dizer que você está protegido com as variações que possam ocorrer. Né? E se der algum problema aqui, você tem o plano B, onde poder buscar esse dinheiro. Né? Para os empresários, né? Então é bom ter, porque às vezes o governo toma algumas medidas que podem afetar diretamente o setor desta empresa. Certo. E ele pode ter uma perda financeira muito grande, ou perder clientes, ou perder um nicho de mercado. E nesse momento, se ele tiver com todos os ovos nessa cesta, ele não tem onde buscar o plano B, né? Agora, se ele tiver com dinheiro guardado em outra moeda, ele tem o plano B e pode ir lá e resgatar para poder saldar aqui algumas dívidas ou fazer novos investimentos aqui no Brasil. Então a gente vai para mais um intervalo e volta já com esse papo que tá bom demais. Não sai daí. Estamos de volta, o tema de hoje é 13º e você pode participar com a gente tirando suas dúvidas através do telefone 3442-2012 ou ainda através de mensagem no WhatsApp, o número 8505-6342. Cristiano, a gente saiu falando sobre bolsas e investimentos. Nesse caso, tem risco, às vezes as pessoas não investir principalmente em bolsas, que é uma coisa ainda desconhecida para muitas pessoas. Investir tem alguma risco, algum fator de perder dinheiro com isso? Tem, depende do tipo de investimento, né? Então, digamos, voltamos lá. A caderneta de poupança,
Não, você não vai perder. Vai render muito pouco, mas você não vai perder dinheiro. O que acontece com a caderneta de poupança é que você perde poder de compra. Isso quer dizer o quê? A inflação está dando mais do que a rentabilidade da poupança. A inflação está batendo a 10% ao ano, neste ano, e a poupança está rendendo 7 uns quebrado. Então, quer dizer, você está perdendo 3% neste ano. Tá? Aí você vai ver que você botou 1.000 e agora tem 1.000 e uns quebradinhos lá. Aumentou o dinheiro, mas você não consegue comprar agora no final do ano a mesma coisa que você comprava com esses 1.000 lá em janeiro. Perdeu o poder de compra. Certo. Tá? Quando você vai para investimentos para buscar uma rentabilidade um pouco maior, é onde existe o risco. Então, o risco está sempre ligado ao tamanho da rentabilidade que você vem buscar. Então, aquilo que rende mais, tem mais risco. Tá? Títulos públicos do governo, que nem eu estava falando antes, que é o Tesouro Direto. Você vai no banco, diz que quer investir no título público do governo. Esse título ele não tem risco desde que você mantenha ele guardado, né, investido até o final do plano. Então, cada título desse tem uma data de vencimento. Então, tem uma data de vencimento para 2017, janeiro de 2017, janeiro de 2018. Você pode vender esse título a qualquer momento. Mas no momento que você vender antes do final do vencimento, você pode ter perdas ou ganhos. Vai depender como está o mercado oscilando. Certo. Mas se você comprar agora o título e manter ele até o vencimento, digamos que o vencimento seja janeiro de 2017. Chegou lá em janeiro de 2017, o governo vai te pagar o que foi acordado, tipo 12%, 13%, 14% ao ano. Se sair antes, vai pegar a oscilação do mercado e pode perder ou ganhar. Tem um valor que pode ser indicado para você realizar esse tipo de investimento? Eu sugiro que seja acima de R$1.000, você já pode estar investindo sem ser poupança. Tá? Abaixo disso, os custos podem não compensar. Né? Então, vai ter um custo muito alto por um valor muito baixo de investimento. Então, acima de R$1.000 você já consegue colocar lá num título público, né? Ou se partir para uma bolsa de valores, por aí também em torno de uns R$1.000, mas procure as corretoras que cobrem menos taxas. Cristiano, a gente acaba vendo que diante dessa crise, né, como a gente já falou até agora, tanto política como econômica, ela acaba afetando de uma maneira geral. E muito se falou da população com receio de colocar dinheiro na poupança, exatamente já pelo que aconteceu na nossa história, lá na época com o Collor acabou tirando dinheiro da poupança de algumas pessoas. Esse risco pode voltar a acontecer só para tranquilizar realmente a população? Olha, é complicado de dar uma opinião a respeito desse caso, porque, primeiro, nós já temos um caso na história. Né? Então, verdade. O Collor fez isso. Nós temos um caso muito aqui próximo de nós, na Argentina, no qual o governo Kirchner fez isto também. Né? Então, trancou. E a gente não tem como afirmar se pode acontecer ou não. Acredito que não possa não acontecer, porque para que o Brasil não perca assim tanta credibilidade externamente. Certo. Tá? Mas, na medida que o governo está desesperado para tapar rombos, para tapar buracos, não se sabe o que um governo desesperado pode fazer. Né? Geralmente, governos desesperados fazem coisas desesperadoras. Né? Então, está aí a Argentina do nosso lado, que quebrou, justamente por causa disso. Temos a Venezuela aqui também, então é complicado. Mas, a princípio, não existe uma possibilidade tão grande disso acontecer, mas não é nula. E nesse caso, que a gente deve tomar providência? Coloca o dinheiro na poupança, não coloca? Qual seria a melhor saída? A melhor saída é, se você tem um dinheirinho, é aquilo que eu falei, diversifique. Né? Coloque um pouquinho na poupança e se tem um outro pouquinho, coloque isso em dólar. Pelo menos está guardadinho em outra moeda. Como escolher, né? A gente sabe que é difícil essa questão de escolher investimento. Às vezes tu tem medo de tu perder o teu dinheiro, que a gente conquistou com tanto suor. Nesse caso, como é que a gente faz para definir isso, né? Vou botar na poupança, vou investir ali realmente. Eu tenho que analisar exatamente quanto que eu tenho de dinheiro. Qual seria o melhor método para a gente definir isso para quem está em casa nos assistindo nesse momento? Isso, o melhor método primeiro, saber quanto de dinheiro você tem para investir,
Porque dependendo do montante, vai ter alguns investimentos que você pode acessar ou não. Segundo, qual é o prazo que você quer resgatar esse dinheiro? Como eu estava falando antes, tem essa questão toda da tributação, tem a questão toda das taxas, então tem que dimensionar isso. Então, repetindo, primeiro saber o valor que você tem para investir e quando que você vai resgatar isso, quando você vai pegar esse dinheiro de volta. Com essas duas questões respondidas, o bom seria consultar um consultor financeiro, né, um educador financeiro, para que siga a ordem correta das coisas. Cuidado na hora de perguntar isso para alguém do banco. Geralmente os bancos eles querem vender os produtos que eles têm lá e nem sempre o que eles oferecem é o que é melhor para você. Geralmente eles oferecem o que é melhor para o banco, tá? Então cuidado com isso, e os gerentes de banco não são as pessoas tão indicadas para falar sobre investimento, porque eles não são especialistas nesse caso. Eles estudam isto além de todos os produtos do banco, mas não são especialistas nesse caso. Então procure um especialista, né? Eu faço isso em todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Eu atuo nesse período, nessa área toda, ensinando as pessoas a como investir. Então procure, tem vários outros, procure, porque o seu dinheiro suado é fácil de perder. É verdade, tem que tomar cuidado. Agora falando em investimentos para o ano seguinte, né? A gente fala em 13º, a gente sempre um alerta, principalmente dos consultores, de guardar aquele dinheirinho, que tem imposto no ano que vem, tem material escolar das crianças. Qual seria a melhor estratégia nesse caso? Sobrou pouco dinheiro, o melhor realmente é guardar para esperar já o ano que vem, talvez sem contas e preparados para o que vai vir aí pela frente? Isso. Se sobrou o dinheiro, não espere chegar lá em janeiro para já sair comprando as coisas das crianças, o material das crianças. Você já sabe o que você vai comprar, então já vá comprando aos poucos e conseguindo promoções. Tá? Então, a estratégia é sempre comprar antes. O Natal, já compre agora. Não espere chegar lá perto do dia 25 de dezembro, porque vai ser muito mais caro. Né? Então, compre as coisas, se antecipe, comece a comprar as coisas antes. A Páscoa, mesma coisa, compre antes. Dia dos Pais, Dia das Mães, todas essas datas onde o comércio quer vender bastante, eles acabam aumentando o preço. Né? Algumas fazem promoção, às vezes nem é tanta promoção assim, né? Mas compre antes, se programe para comprar antes. Com certeza você vai poupar muitos reais. Muito bem. Cristiano, a gente está chegando na reta final do programa, eu deixo espaço aberto para você fazer as suas considerações finais, então. Muito obrigado. Então, uma consideração final seria, poupe o seu dinheiro, não gaste tudo. Primeira dica, né? Não gastar tudo que se ganha, né? Deixe sobrar sempre um pouquinho, e anote as suas despesas, faça o seu controle financeiro, porque com certeza vai sobrar dinheiro lá no final do mês se você anotar tudo e tiver controle sobre isso. Porque quando a gente não conhece o monstro, a gente não consegue matar esse monstro. Então, conheça o monstro que está levando o seu dinheirinho da sua carteira. Geralmente é algum gasto supérfluo que tem por aí. Então, conheça o monstro. Muito bem. Obrigada, Cristiano, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e participar do Primavera Saúde. Muito obrigado também, foi um privilégio. Vamos para a nossa mensagem de reflexão? O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Primavera Saúde de hoje vai ficando por aqui. A gente volta quarta-feira que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.